Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Lado I. Nesse episódio aqui, diferente, né, dos outros, nós vamos até chamar ele diferente, é o MMA das gerações. Mas não é que ninguém pra sair na porrada aqui. Sem porrada, é o MMA da boa. Tá. Muito se fala sobre conflitos geracionais, vamos tirar tudo aquilo que está para baixo, é varrido para baixo do tapete, vamos botar o elefante em cima da mesa. A gente tem várias gerações. Tem duas delas não estão representadas aqui, que é o Baby Boomer e o Alpha, que é a geração mais nova que ainda não entrou no mercado de trabalho. Mas a gente vai ter geração Y, ou Millennial, vamos ter Z, e nós dois da X. Né? A gente juntou aqui na mesa e eu vou apresentar a galera. Esse episódio ele é oferecido pela Sênior 4560, a primeira aceleradora sênior do Brasil. Se você precisa contratar um CMO, um CFO, um CDO as a service para resolver o seu problema de negócio, tem o site aí nos comentários do podcast. Muito bem, vamos lá, representando, como é que a gente fala aqui? No meu lado esquerdo. No canto direito. No canto esquerdo. Esquerdo. Representando a geração Y ou Millennial, convidamos uma jornalista há quase 2 décadas, empreendedora há 10 anos, escritora de nascença. Adriele Marquezini. Adri tem especialização em análise econômica pela FIP e um MBA em marketing digital pela ESPM. Agora ela é uma pessoa que acredita tanto em colaboração que tem vários co's agora. Tá bom. Então ela é coautora de 2 livros publicados e editora de um terceiro. É também co-apresentadora do podcast Vale do Suplício. Gente, se vocês não conhecem, assistam, procura lá no Spotify, nas plataformas e no YouTube também, Vale do Suplício. Conversa bem interessante, na mesma linha do Lado I, né, Adri? De tirar... vamos falar a verdade, Isso. Papo reto. Chega de blá blá blá. Isso aí, ninguém aguenta mais blá blá blá. Né, então, o Vale do Suplício traz histórias de bastidores de empreendedores que falam pouco, mas fazem muito. Isso. Cofundadora das agências Essence e Lightkeeper, que já ajudaram mais de 80 marcas B2B, famoso business to business, a fortalecerem ou construírem reputação, e também colunista do portal Terra. Essa é a Olá, Adri. gente. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Muito bom. No outro lado... No canto direito. No canto direito, representando a geração Z. Que palavra começa com Z? Zebra. Zoroastro. Nossa. Zabumba. Então, a geração Z... Gente, pra vocês verem que o MMA aqui é um MMA do bem aqui. A gente vai discutir, vai ser bem legal. Temos o Bruno Köhler. Falei certo, Bruno? Falou. Tudo Aí. Não, tudo bem, mais ou menos. Fala como é que deveria ser. Köhler. Muito bem. Que hoje é um empreendedor. Fez ESPM, onde já deu seus pulos direto para a ESPM Júnior e depois foi para a eMoving, uma startup de mobilidade de aluguel de bicicletas elétricas, onde fez um pouco de tudo. Trabalhou em BI, Business Intelligence, CRM, marketing digital, até se tornar analista. Ele sempre teve esse desejo de ser empreendedor e aos 24 anos, que é a idade que ele tem hoje, unindo outros sócios e investidores, criou a Cookworking, que tem aí em cima da mesa, que vocês estão vendo. O que tem nessa embalagem aí, Bruno? São pratos gourmet, né, que a gente faz. Cada um deles remonta a uma região ou do Brasil ou do mundo. E a gente tem um chefe, que é um dos meus sócios, e ele bola esses pratos para a gente entregar, seja no trabalho, no jantar, ou para fazer parte do dia a dia das pessoas mesmo. A nossa intenção é que elas se alimentem melhor, porque a dor que a gente percebeu é que a comida ela virou por necessidade. O prazer ele morreu algumas gerações atrás, quando a indústria tomou conta do setor, né? O McDonald's crescendo, o Burger King. E a gente quer trazer de volta a boa alimentação através da tecnologia agora. Então esquece o processo de comida tradicional, velocidade. Vamos fazer um processo tradicional, antigo, remontar lá atrás, só que a tecnologia vai ajudar uma produção maior. Esse é o nosso desafio. Muito bem. Preço acessível, democrático. Preço acessível, democrático. Preço acessível. Então, temos 4 empreendedores aqui em volta da mesa. Então, geração Z, geração Y, Millennial e 2, geração X.
Como é que a gente começa esse MMA, Edu? Eu tenho uma pergunta, uma curiosidade para o Bruno e para Adri sobre esse conflito de gerações. A gente fala muito de conflito de gerações. Existe conflito de gerações na perspectiva de vocês? Quer começar? Posso começar. Acho que, independentemente de geração, sempre tem conflito na relação humana, né? A relação Sim. humana, a base dela é conflito. E o conflito sempre mora na comunicação. Então, o que eu vejo de dificuldade na comunicação intragerações são as referências mesmo. Então, isso é totalmente opinião de leiga, tá, gente? Não sou estudiosa da área nem nada, é da minha vivência mesmo. Então, eu vejo que é isso. Às vezes é muito difícil você comunicar o que é importante, o que você considera importante, o que é importante para a empresa, enfim, seja lá o ambiente que você tiver, se você não entender as referências que o outro tem. E aí, naturalmente, quando a gente está falando de gerações diferentes, as referências são muito diferentes, e aí é isso que a gente vê nas empresas, né? Tá bom. Daqui a pouco a gente continua essa conversa Boa. aqui. E você, O que Bruno? que você acha? Eu acho que existe, mas está muito mais ligado, talvez, à forma que foi criada, né? A minha geração cresceu com uma tecnologia, uma velocidade das coisas que eu sinto até impaciência, tanto em mim quanto nos amigos, de querer as coisas mais rápidas acontecendo. E acho que às vezes a gente tem dificuldade de enxergar que elas levam o tempo que elas têm que levar e você não vai conseguir acelerar sempre. Então isso pode trazer conflitos tanto dentro das empresas quanto até nas famílias, né? Discussões políticas ou outras. Então eu acho que existe, mas o diálogo nunca foi, acho que, tão grande também de você poder se expor, claro, tirando os cancelamentos. Depois a gente vai falar de cancelamento, isso é um tema importante. Se você puder expor sua opinião, né, de uma abrangência maior ali, com mais pessoas e até apoiadores ou críticos, né? Abre espaço para os dois. Legal, eu acho que do nosso lado, Edu, dando a minha opinião, para mim existe um conflito, sim, acho que você tocou num ponto super legal outro dia eu vi uma charge que eu achei interessante, da geração Z, ela quer subir de elevador, e a geração X, ela foi acostumada a subir a montanha, um passo de cada vez, então, né, com mais calma. Subir na corda. Ali. Subir na corda, tomando tiro, facada e bomba, então tem menos pressa, talvez por ter, a gente cresceu sem tecnologia, cresceu num outro, né, como a Adri falou, e num outro contexto, logo tem uma referência diferente. E dando uma opinião como liderança, um dos desafios que eu acho hoje muito complicados ou desafiadores é liderar esse pote, porque nós somos o pote, o caldo que tem dentro das empresas. Sim. Né? Talvez um X e um Y seja um pouquinho mais, um degrau um pouquinho menor, e talvez para o Z seja um degrau um pouquinho maior. Não, e hoje você tem 3 ou 4 gerações dentro da empresa. E tem o Muitas baby vezes, boomer também, né? Convivendo, né? Sim. E eu acho que o Kadri falou que essa capacidade de ouvir, entender o que o outro passou e vive, né? Então eu vou falar um pouco de clichês aqui. A geração mimimi, você já deve ter escutado Sim. isso. E ao mesmo tempo, quando volta, né, você falar da minha geração, eu falo assim, esses caras são muito chatos, não entendem, né? Conservadores e tal. Acho que são 2 estereótipos e, na realidade, não deveriam existir estereótipos. Vamos discutir, vamos falar, vamos conversar mais sobre isso, né? E saber exercer aqui duas orelhas e uma boca, né? Ouvir mais do que falar, né? Acho que é uma prática. Eu tô só pegando carona no que você respondeu. Faz Sim. sentido? Para mim faz todo sentido. Todo mundo quer ser entendido, mas ninguém quer entender, né? É muito difícil. Olha só. É verdade, é verdade. Olha só. Que é um exercício diferente, É né? muito diferente, exige muito tempo, a gente não tem paciência, a gente não tem tempo, a gente tá atolado e pronto. Aí fica muito mais difícil de resolver qualquer conflito, né? E tá ficando pior, né? O Bruno mesmo falou da velocidade, tecnologia. Sim. Tá só piorando, né? Eu acho. E eu acho que tá piorando também porque estão adicionando novas pessoas no caldo das empresas e às vezes entram discussões em trabalhos que não deveriam entrar ali naquele momento, né? Até, ir contra a opinião de alguém numa reunião porque ele citou um tema proibido e vai, né, na cabeça da minha geração, e aí vai soltar ali naquele momento. Não é um momento para falar, você pode puxar de canto, igual você aprendeu com seus pais, você não gostava de uma bronca ali no meio dos amigos, né? Então, até esse modo de você conversar, eu acho que é importante. Até é legal a gente falar um pouco aqui, né? Claro. Legal. Bom, acho que uma dinâmica que eu ia sugerir para a gente separou alguns temas aqui e numerou. Então a gente... Tema surpresa. Tema surpresa. Que são talvez os temas mais importantes
E até para esses temas eu usei tecnologia. Eu usei o Super Chat GPT. Eu falei, vou ter. Olha ele. Eu Você vou. está assinando ou você está pegando só de graça? É pão duro pra caramba. Não, sim. É? Só falou não sim, não entendi qual dos dois é não, qual dos dois é sim. Eu assino. E eu peguei, eu falei, olha, vou ter uma conversa, porque isso eu acho que também, né, a gente está falando em gerações, mas tem um benefício da tecnologia que ele pode ajudar. Acho que tem... esse é um outro debate que a gente não vai entrar aqui, mas a tecnologia veio para ajudar muitas coisas. Então, eu estava pensando temas, eu fiz uns temas, depois joguei lá no chat GPT. Olha, vamos ter uma discussão entre gerações, quais são os 10 temas mais importantes. E pelo menos uns 5, 6 bateram. Então, vamos lá, Adri, fala um número de 1 a 10 aí. 7. 7, tecnologia e comunicação. Olha só. Que Ai, fácil, gente. que fácil. Ó. Posso fazer uma para te ajudar? Ou Isso. pelo menos para provocar essa conversa. Tecnologia e comunicação. Aqui a gente está falando de gerações que não nasceram digitais, Uhum. então estão aprendendo e se forçando a ser cada vez mais digitais. Você já pega essa transição Sim. e o Bruno já nasceu digital. Uhum. Né? Como é que pega isso? Qual que é a perspectiva de vocês com relação a isso? Olha, eu acho... Posso começar? Por favor. Eu acho muito positiva essa troca. Assim, apesar de eu teoricamente estar um passo à frente de vocês nesse assunto, é muito fácil a gente ficar descolado, desconectada do que está acontecendo, né? Então, acho que essa troca de gerações e as gerações trazendo esse conhecimento, as novas gerações trazendo esse conhecimento para dentro da empresa, a gente está falando aqui essencialmente de empresa, né? No mercado, na nossa experiência no mercado corporativo. Então, trazendo isso para dentro da empresa, trazendo essas referências e como a gente pode usar essas novas tecnologias para a gente se comunicar melhor com o nosso público, se comunicar melhor com a nossa audiência, eu acho fantástico. São coisas que eu não sei fazer. Eu entro no TikTok, gente, a minha sensação é que eu tô na 25 de março e tá todo mundo querendo me vender alguma coisa. Eu não consigo entender. Eu falo, calma, pelo amor de Deus. Pegou muito O que rápido, está né? Pegou muito acontecendo? Ah, não, porque é um sucesso no TikTok. Que bom pra ele. Eu não sei o que é e eu acho que eu nunca vou conseguir mergulhar nesse universo. Mas que bom que tem o Bruno pra ele trazer isso pra mim, trazer isso pra colocar numa estratégia, porque, cara, não é a minha praia e eu não quero que seja. É muito acelerado aquele negócio pra mim. E eu tenho 37 anos, eu sou geração millennial. Eu tenho gente da minha idade que adora, que é aficionado. Aquilo pra mim não dá. Então, pra mim, essa troca em tecnologia e comunicação, ela é muito boa. Se a gente for aprofundar um pouco mais nas dificuldades de comunicação, aí a gente fica pra sempre. Mas eu acho que a minha primeira resposta, ela já deu. Porque tem um tema, até antes de passar pro Bruno, que é interessante. Hoje, a gente se pega mandando um WhatsApp, então o Edu manda um WhatsApp para mim, ou eu para ele, não posso te ligar. Então, esse negócio aqui é muito engraçado, porque ele foi criado para falar, só que a gente só escreve nele. E agora a gente pede permissão para ligar para a pessoa. É muito louco isso. Esse negócio até liga, viu? Ele até Que loucura, né? Achei que era para tirar ligação, foto e não mandar áudios. infinitos. Infinitos de 5 minutos. Nossa, odeio. Não, eu vou embora. Isso é insuperável. Ainda bem que criaram velocidade, eu só escuto no dois vezes, né? Nossa, não, os meus você não Minha consegue. mulher odeia, Os meus você não vai conseguir. Vou te mandar um áudio, você vai ver. Bruno, o que você acha do TikTok e tudo que a Adri falou? Então, acho que até é legal voltar um pouco. Eu cresci com BlackBerry já adolescência, então você já conversava com todos os seus amigos, né? Você não cresce necessariamente brincando com seus irmãos. Você tá o tempo todo com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E acho que só piorou ao longo do tempo, né? Agora o TikTok, ele chega a ser viciante. Acho que eles estudaram... E é para ser viciante, né? E eu sou uma pessoa assim, eu tô um pouco fora das redes sociais ultimamente, porque eu cresci com elas, então você passa uma adolescência postando foto, vendo se alguém curtiu, né, naquela... É uma fase onde você está amadurecendo ainda e você precisa de aprovação dos outros e você já cresce inserido nesse meio onde você quer aprovação constante, né? E com o passar do tempo, eu sou uma pessoa, assim, muito curiosa, então eu comecei a usar a rede social mais para me informar do que necessariamente para ficar vendo da vida dos outros, etc. Mas eu sei que é muito raro isso acontecer, né? A maioria usa pelos outros motivos.
E eu parei de fazer isso literalmente para colocar meu tempo em coisas que eu acho mais interessantes hoje, porque o Twitter ele virou, na verdade, um lugar onde um xinga o outro, basicamente, ou dão opiniões com, 120 caracteres, não dá para ninguém dar uma opinião, né? Então, às vezes são textos gigantescos, e aí ninguém tem paciência para ler, e os curtos normalmente estão mal fundamentados, né? Acho que o Instagram, conforme foi melhorando a tecnologia, ele hoje é um monte de edição. Então, na verdade, eu uso mais para minha empresa. O meu eu quase não entro. Se entrar aqui, vai dar da empresa. E o TikTok agora são vídeos rápidos. Eu acho até um pouco mais interessante, porque não é tão falso, né? Você precisa de manter um contexto ali para ser interessante. Mas também são conteúdos curtos, normalmente pouco aprofundados. Até o ao vivo acho mais legal, lembro um pouco o YouTube. Mas eu ainda sou o cara do YouTube, que gosta da comunicação, podcast, horas ouvindo, para você conseguir criar uma opinião fundamentada, sabe? Legal, você citou um ponto aí, eu vou aproveitar agora o background da Dri como jornalista. Que a sensação que eu tenho hoje, e aí eu vou usar até em casa o meu filho, outro dia que tem 20 anos, e outro dia ele emitindo uma opinião, e eu falei, mas onde é que você viu isso? Eu li a manchete. Mas você leu o contexto, a reportagem, a profundidade? Não. Então, essa velocidade, Bruno, que você citou no começo, a sensação que eu tenho é que hoje a gente abre os portais, é como se você fizesse uma leitura rápida, sabe? Como se fosse um digest. Vou ver todas as manchetes, pronto, já sei o que está acontecendo. Tô super informado, tô arrasando. Conta, Adri, o que mudou? Porque você como jornalista, isso mudou totalmente o consumo de informação. Totalmente. Eu comecei a trabalhar com jornalismo em 2004, foi logo no primeiro ano da faculdade. Assim, eu peguei bem aquela fase do... Ai, meu Deus, vai ficar aquele cacófato, né? O boom da internet. Peguei bem essa fase que tava... Qualquer coisa que acontecia, valia uma notinha que ia pro portal, para as fomes do portal e tal. Então, era aquela coisa super... a internet substituindo o rádio, né? Mas ainda tinha muito espaço para conteúdo aprofundado em outras mídias, né? O jornal, a revista. E o que eu vejo hoje, até outro dia, acho que anteontem, eu fui entrar numa matéria de um grande portal para entender um pouco mais sobre o conflito que está rolando no Israel, né, Palestina e tal, porque todo mundo tem que ser especialista sobre isso, né? Aí, mas eu entrei mesmo para ver e eu fiquei chocada que era uma matéria em bullet points. Falei, meu Deus, onde estão as reportagens? Para onde elas foram? Então, é até legal que você trouxe isso, Vacla, porque eu estava pensando, né, quando estava me preparando aqui para esse podcast, para esse tema, como que as pessoas, recentemente, não só geração Z, mas geração Y também, os milênios são assim, de se acostumar com informação rasa e achar que sabe muito sobre aquilo. Já tem uma opinião com base em uma profundidade. Tem uma opinião, pires, né? sim, e assim, os jornalistas não sabem o que fazer, né? Porque se você produz um conteúdo mais profundo, ninguém vai consumir. Se você produz um vídeo mais longo, ninguém vai assistir. E você tem que passar a informação de algum jeito. Você tem que se adaptar às novas mídias. Então, assim, é realmente um problema. As pessoas não querem se aprofundar. Eu acho que isso é uma coisa muito da nossa geração quando eu falo é a minha, né? A millennial, que quer as coisas muito fáceis. E tem muito a ver, eu acho que não dá para dissociar do segmento que eu tô de alguma forma inserida, que é a produção de conteúdo. Eu não faço marketing digital, não faço marketing de conteúdo. Mas isso foi uma coisa que deu um boom de produção de conteúdo muito parecido, conteúdo muito raso, conteúdo muito dopaminérgico, né? Fácil de consumir, com 5 pontos sobre, já sei tudo, posso resolver minha vida. Então, 5 dicas para não sei o quê. Resolva a sua crise de ansiedade em 8 passos. Em 8 passos. Pronto, tô tranquila. Então parece que a gente ficou com preguiça de pensar e com preguiça de se desafiar. Eu acho que até dentro disso a gente tem que colocar o SEO, né? Porque a reportagem hoje, o título dela é com base no quê? A cliques. O cara precisa ter acesso. Ele não tá mais vendendo a reportagem necessariamente. Antes comprava o jornal para ler reportagem, a propaganda tava lá no meio. Ele quer que você entre para ler a manchete, porque se você não entrar, a propaganda que tá lá não vende, né? Então é manchete, rodapé. E eu até colocaria que hoje todo mundo tem a necessidade de ser especialista e de ter uma opinião sobre tudo. E eu acho que a grande, talvez, inteligência esteja em você não ter opinião e sim pontos sobre tudo.
Porque é muito fácil você virar numa guerra e falar fulano tá certo, fulano tá errado. Nossa O difícil é você entender as causas dos dois lados, aprofundar num contexto histórico e falar, cara, muito difícil isso. Não dá para você virar e falar, sei lá quem, né? Eu tava assistindo um podcast ontem que ele citava, por exemplo, no caso da Israel e Palestina, que os palestinos antes foram para Hitler pedir para eles irem para a região exterminar. E aí eu vejo amigos defendendo A, defendendo B, e, puta, cara, vai entender, estuda muito, e aí você consegue sentar e conversar, mas não seja agressivo, sabe? Você não precisa necessariamente embater para debater, né? E isso acho que se perdeu porque hoje a profundidade é nenhuma. Então, se você lê uma notícia, seja grave, já quer soltar na roda, porque, olha, eu tô sabendo também, né? Sim. Então, isso que eu ia perguntar, por que existe essa necessidade de ter uma opinião tão rápida? Hoje está muito fácil, tudo cria ansiedade e está tudo muito acessível, muito mais que quando eu era moleque, né? No bom sentido. E agora está tudo fácil, acessível com a profundidade não tão boa, mas todo mundo tem uma necessidade de dar opinião. Por quê? Eu acho que você para não ficar de fora? Também, mas eu acho que hoje a sua opinião, ela é literalmente só aquilo que você vai assistir, né? Então, se você gostou de um videozinho no TikTok, aquela opinião vai ser só o que você vai ver, porque você assistiu aquele vídeo até o final. Isso gera uma certeza sobre a sua opinião, porque você não tá vendo contraponto. O contraponto você pulou. Então, você tem certeza que todo mundo concorda com você e você vai falar. E aí, quando você percebe que alguém não concorda, mas calma, no meu celular tá todo mundo concordando comigo. Por que você não concorda? E eu acho que isso que pula o debate, entendeu? Porque o debate está no seu celular ali e todo mundo está concordando. E aí chega alguém e solta outro ponto, você fala, não é possível a gente assistir 5 horas de videozinho lá pulando e ninguém me falou que você está falando, entendeu? Exato. E eu acho que tem uma coisa também do que você trouxe antes, que é a necessidade de aprovação. Sim, Então, você precisa dar opinião para ter a sua opinião validada de alguma forma. E aí você fica nessa bolha, né? Essa bolha do algoritmo e pronto, acabou, não tem diálogo. Mas eu acho que a construção de diálogo, ela... Eu não sei, gente, eu não vejo... Desculpa, assim, se eu der uma opinião muito polêmica, mas eu não acho que a internet hoje permite a construção de diálogo. Não vi, pelo menos, não tenho essa experiência. Até eu participo de alguns grupos de jornalistas e estava comentando, né, para você ter uma opinião, você tem que estudar muito. A galera que estuda muito fala, cara, é impossível de dar qualquer opinião sobre esse conflito. Então, eu acho que o que a nossa geração, e não sei como é a sua, mas o que a minha geração, na verdade, ela confunde muito fato com opinião. Então, se eu penso, meu amiguinho pensa, uma pessoa que eu admiro pensa, é isso. E aí, cara, a gente perdeu o fio da meada. Não, e acho que é um tópico que vocês falaram, não quero entrar no detalhe da discussão da guerra, quem está certo, quem está errado, mas é um tema antigo e super, super complexo. Não é bem assim, né? Não, a gente está falando de milhares de anos que querem tratar em 120 caracteres. Exato, vamos resolver agora, vou ter uma opinião. Você não sabe nem onde fica a Palestina, não sabe nem onde fica Israel. O Bruno falou um ponto que é legal. Agora todo mundo é especialista nesse assunto. Exato. Um mês atrás era a guerra da Rússia, todo mundo era especialista. Exato. Aí antes era na política brasileira, depois no PIB, depois é muito louco isso. Macroeconomia, né? Se os juros estão alto ou não, aí todo mundo vira economista e assim vai, né? É muito exaustivo ser tão especialista, né, gente? Toda semana é uma coisa para pesquisar. E é cobrado que a gente tenha uma opinião sobre tudo. Então, e dizer, né, o que você falou, eu não tenho opinião. Oi, como que você não tem opinião? Você precisa ter uma opinião. Mas isso é desgastante, né, Bruno? É uma pressão. Por isso que eu tô um pouco fora, assim, eu gosto... Pra ter ideia, eu assisto jornal, eu sou a geração que põe o fone, ouve jornal, podcast, passo o dia inteiro ouvindo, porque eu não consigo fazer uma coisa só. Mas eu prefiro as opiniões, eu acho que são mais aprofundadas normalmente, você tem debates, dependendo, né, das emissoras, porque, até ia colocar, às vezes você não fala como, eu, Bruno, vou dar uma opinião sobre o conflito, mas você vai achar um cara que tá falando a mesma coisa que você para postar e falar, não sou eu que tô falando, ó fulaninho aqui a opinião dele, entendeu? E isso é o que eu mais vejo, então... Você retuita, né? Você retuita. Retuitei.
a opinião que tem a ver com o que você pensa, né? Fica Agora, colocar a cara ali e falar e ter embasamento ou mostrar o currículo, né? Eu posso falar disso por quê? Então, E eu acho que tem um lance que você tocou agora que tá fácil dar opinião, né? Todo mundo fica corajoso, é muito mais fácil. Antigamente eu vou dar uma opinião, opa, né? Não, se dá opinião anônima, deu opinião, sai fora. Fica olhando o que acontece, né? Não é assim? Você coloca ali e desaparece, entre aspas, né? Porque o Bruno falou, só antes da gente mudar o ponto aqui, do cancelamento. Eu queria só trazer esse ponto do cancelamento, porque o que é o cancelamento? Porque, principalmente na geração Z, eu vejo ter muito essa preocupação de, cara, o que eu vou falar, o que não vou falar, será que a galera vai me excluir? Tem muito, acho que talvez diferente de uma geração mais antiga, muita necessidade de ser aceito, de fazer parte. Eu acho que assim, eu acho cancelamento uma coisa bem nada a ver, pra ser bem sincero, é quase um assassinato de reputação acontecendo o tempo todo. E às vezes sem a profundidade, porque na verdade é isso que leva, né? Fulaninho me disse que sei lá quem fez. Então aquela briguinha de escola que parece que ela passou por uma escala agora, né? O cara tá errado e todos os amiguinhos vão virar as costas. Quer dizer, todo mundo tira do grupo, ninguém fala com o cara, de repente o cara acorda no outro dia e não tem mais nenhum amigo. Exato. É muito louco. E eu acho que isso, assim, em partes acontece porque todo mundo dá sua opinião, e às vezes a pessoa não tem profundidade para conseguir se expressar naquela opinião que ele está dando abertamente, como se fosse uma coisa simples. Isso vai gerar uma revolta de um outro lado que ou entende ou que tem uma opinião contrária e aí todo mundo volta àquela opinião, né? Fica o ping-pong ali de quem está certo e quem está errado. E às vezes a profundidade do assunto ela morreu quando começou o ping-pong, né? Então até, assim, tem temas que as pessoas que eu mais relaciono preferem nem conversar, porque é mais fácil, entendeu? Porque às vezes pode gerar um mal-estar de uma pessoa que você gosta de ficar muito brava com você porque você soltou uma coisa ali que você não deveria ter soltado. Então são temas que infelizmente eu acho que estão morrendo a maioria deles, porque você não pode mais dar uma opinião, debater socialmente. Agora aquilo pode ganhar uma escala desnecessária, então você fica quieto. E Dri, seguindo nesse ponto, você, né, que como jornalista também faz muito evento corporativo, vou usar até uma analogia, né? Quando a gente faz você falou lá, Bruno, das palavras do Google, a gente negativa muito. Hoje tem tanta palavra negativada que a gente não pode falar. Como é que é isso para escrever, ou quando vocês estão fazendo conteúdo, ou num evento? Nossa, você tem que ter tanto cuidado com o que você fala hoje. Tem que ter cuidado, você tem que pensar em muitos vieses, né? Porque o que você vai abordar... Porque realmente é o que o Bruno falou, assim, a discussão ela fica muito no raso e as pessoas confundem debate com embate, você falou isso, né? Com briga. Então, em vez de você debater a opinião do outro, você xinga o outro. Pronto. É melhor o comentário de quem não tem o que falar, né? Começa uma briga e as coisas ganham escala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo quando a gente está fazendo um evento para algum cliente, por exemplo, ou expondo alguma coisa de algum cliente, que é basicamente tudo que a gente faz, né? A gente faz comunicação. Então, por exemplo, para ilustrar, a gente foi fazer um evento de um cliente onde ele ia falar sobre era um painel de diversidade. Aí, no painel de diversidade dele, tinha pessoas pretas. Aí eu falei, gente, isso não é um painel de diversidade. É um painel de inclusão de pessoas pretas. O painel de diversidade é muito mais amplo. Você tem que trazer outras minorias. Você tem que trazer PCD, você tem que trazer mulher em cargo de gestão, você tem que trazer LGBTQIA+, você tem que trazer outras coisas. Etarismo, muito bem lembrado. Não é, estamos incluindo pessoas pretas, é uma parte do projeto de diversidade, sim, mas tem que ser colocado como uma parte. Então, a gente sempre fica atento com esses detalhes. E tem uma coisa que a gente tem que antever como aquilo pode ser interpretado. Então, às vezes, tem alguns assuntos que vale gastar um pouco mais de tempo, fazer com mais calma. E por isso que essa coisa da produção de conteúdo, de volume, pra gente não funciona. Tem que ser cirúrgico, com qualidade, porque... Cara, para um cancelamento acontecer, né? É muito fácil. E a briga viraliza, né? Nossa, a briga viraliza, sim. Então, tem gente ali que quer a briga, ele só quer viralizar. O algoritmo, ele prioriza mostrar, inclusive, coisas negativas do que positivas. Sim. Então... Porque é o que dá clique. É o que dá clique. Vamos mudar de assunto. Bruno, fala um número aí. De 1 a 10. 5. 5.
Saúde e bem-estar. Olha. Saúde e Complicado. bem-estar. Ó, Complicado. Mudou, então vou tentar ajudar. Saúde e bem-estar. vamos começar com a nossa perspectiva agora de saúde e bem-estar? Então, saúde e Geração bem-estar. X. Saúde e bem-estar. Hoje, não é só estético, mas uma necessidade se cuidar. E aí estou falando não só fisicamente, como mentalmente, né? Exato. De tá acompanhando e tá fazendo ou exercício, enfim, você buscar um programa, algo que te faça bem para te equilibrar e tudo mais. Então, quanto mais velho você fica, mais aumenta essa necessidade, que antigamente era estético com saúde, hoje é puramente saúde, bem-estar, e tem estética também, por que não, né? Mas hoje é uma necessidade. Então, muda um pouco o jeito de olhar isso, né? E a gente está vendo que está ficando mais velho, vai começando a ter algumas limitações, né? Também não vamos exagerar, né? Mas algumas, mais dor, né? A fase Condor, com dor aqui, né? Acorda com dor, né? Que eu dormi demais. Muita preocupação, uma preocupação enorme com saúde mental. A gente vê que outras gerações também têm, mas ficando mais velho é um negócio que você tem que ficar muito esperto com isso. Acho que é isso, se fizer um resumo. Né? Eu complementando, eu diria o seguinte, acho que tem muita gente que confunde burnout com cansaço. Sim. E burnout não significa estou trabalhando demais, porque uma geração X, ela foi acostumada a trabalhar muito, né? Tiro, facada, bomba, não tinha tecnologia, a gente tinha que rodar muito mais, só que o nosso carro, acho que ele ia até a terceira marcha. Hoje a gente vive a 200 km por hora todos os dias. Você acorda, né, aquilo que você estava falando, Bruno, putz, eu não consigo só fazer uma coisa. A gente nasceu só fazendo uma coisa, depois hoje você tem que ser multitask. E isso também demanda uma capacidade você de gavetinhas e de guardar e do que você vai priorizar ou não, senão você se perde. Então a saúde e bem-estar, na minha opinião, ganhou um aspecto muito importante. Acho que não só na nossa geração, eu diria que bastante. Mas também queria ouvir a opinião da geração de vocês. Porque a gente, se não se cuida, a gente vai ser independente e longevidade, falando de etarismo, a gente vai ser produtivo no mercado de trabalho por muito mais tempo. Sim. Numa velocidade muito mais alta. Logo, se a gente não se cuida, a gente não vai conseguir acompanhar. E eu acho que hoje tem uma vantagem também, só para fazer um último complemento aqui. Existe uma abertura e uma transparência maior para poder falar disso. Porque antigamente pra gente era proibido. Não, você é fraco, né? Eu não tô sendo machista aqui, mas assim, aguenta. Isso. Acho que resiliência sim tem que aguentar, mas não precisa aguentar qualquer coisa. Ou seja, você não precisa aguentar um assédio, você não precisa aguentar, tô falando moral e outros assédios, né? Você não precisa aguentar aquela exploração, você não precisa aguentar um monte de coisa. Agora um pouco precisa aguentar e ter resiliência, esse equilíbrio, né? Hoje tem, eu acho que uma abertura para poder falar mais sobre o tema. Sim. E antigamente era ficar quieto aí, enche o saco. É isso aí. Engole o choro. Estereotipando. Engole o choro. Engole o choro. Eu acho assim, um tema um pouco complexo, porque você tem a saúde, por exemplo, de fazer um exercício, você tem o lado estético e você também tem o lado que o postzinho é legal, né? Então, assim, são quase as três frentes. Tem gente que eu conheço que faz esporte, tem gente que posta esporte. O esporte é postar, né? Aquele ângulo ali enganador, né? E tem gente que realmente está preocupada com, acho que eu colocaria bem-estar até em outro sentido, né? Uma meditação, um yoga onde a pessoa está mais focada ali, deixa eu desligar um pouquinho, né? Que, assim, da minha parte, eu tenho até dificuldade, acho que pela criação eu gosto muito de trabalhar e realmente me divirto, então eu sempre coloquei muito de lado, apesar de eu adorar, sei lá, jogar futebol, fazer academia, tudo. E eu tô tentando inserir até para um equilíbrio mais psicológico do que qualquer outra coisa. Mas quando eu olho a geração, é muito difícil você entrar hoje no Instagram de alguém e você não sabe o esporte que ela faz. Se ela nada, vai estar lá. Se ela corre, vai estar lá. Se ela faz uma academia, vai ter um postzinho na academia. Então isso faz parte também de mostrar um pouco quem você é pro mundo, sabe? E isso não necessariamente está relacionado à saúde. Eu acho que a saúde ela é um pouco mais complexa. Você posta uma foto, não sabe como está o psicológico, né? Ou se está fazendo um psicólogo quando não está bem, porque às vezes quer guardar para você ou quer discutir com gente que não vai te acrescentar, né? Então, eu diria isso assim, separaria em vários tópicos quase, né? O lado estético, o lado da saúde psicológica, o bem-estar é viajar ou às vezes, sei lá,
sair com a sua família para jantar também entra, e você tá abdicando disso por quê, às vezes, entendeu? Acho que muitos temas aí no meio, não sei se você concorda. Nossa, é super difícil falar sobre isso também. Eu vejo que assim, eu até brinquei com o Vacla quando ele me chamou para participar aqui, porque eu me sinto uma millennial meio X, né? Eu tenho 4 irmãs mais velhas e tem muito essa cultura do X, né, na minha família, que não, vai trabalhar, tem que dar o sangue, porque tem que crescer, porque é pelo trabalho, pelo estudo, aquela coisa, né? Então, o que eu acho é que melhorou muito o acesso, a partir da geração millennial, a esse tipo de discussão, né? E de estilo de vida também. Porque quando a gente fala de sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era trabalhar das 8 às 6, você não tinha tempo de nada, você tinha que trabalhar presencial, aí você chega em casa, ainda você tem filho, tem, né, parceiros, tem que cuidar da casa, toda essa coisa, então não sobrava tempo para se discutir sobre isso. Então hoje, com home office, mesmo, né, eu sou super do trabalho, eu adoro trabalhar. Eu transformo tudo em trabalho, é uma desgraça. Tudo que eu gosto vira trabalho. Mas eu faço isso da minha casa. Então, todo dia, eu comecei a impor para mim, eu vou parar na hora do almoço, eu vou cozinhar a minha comida. Eu tenho esse privilégio. Eu trabalho de casa, às vezes eu tenho evento, às vezes eu estou em cliente, mas a maior parte do tempo eu estou na minha casa. Então, acho que a cultura atual, ela permite que a gente imponha esses limites, coisa que antes eu não via as minhas irmãs fazendo isso. Não podia ter limite, inclusive. Era mal visto você impor limite, não fazer hora extra, enfim. Então, por mais que tenham explodido os casos de burnout, né, nas gerações mais recentes, eu acho que tem muito mais preocupação do que já teve antes. Então, acho que antes os burnouts, eles só eram abafados, sabe? Pra pessoa que tá incapaz. Não tinha nem nome, né? Não tinha nome. Como é que você vai curar uma coisa que não tem nome? Exatamente, a mesma coisa do bullying, né? O Geração X, a gente cansou de sofrer bullying, só que não existia. Fazer, né? Gente, chamava escola pra mim, não era bullying. Era escola. 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 Mais um dia na escola. Se deu um nome. E dentro de saúde e bem-estar, pelo menos na nossa geração, não sei se o Edu vai concordar comigo, é quando você falava, vou fazer terapia. Porque quando eu falo pro meu pai não consegue entender. Ele fala, mas o que você fala lá? Mas não faz sentido isso, você tem que ir lá e resolver. Né? Qual que é o significado disso para querer entender entre gerações? Se é uma coisa mais aceita hoje, entre diferentes gerações, é necessário? Ai, nossa, até assim, não, tem uma terapia. É tipo, meu pai faz parte do meu estilo de vida. Eu trabalho, faço o meu esporte, posto no Instagram e vou ao meu terapeuta. Ai, não, amiga, isso eu vou discutir com o meu terapeuta. Melhor mesmo deixar pra semana que vem. Nossa, com certeza, é muito mais faz muito parte da rotina, né? Assim, eu conheço muita gente que faz, eu já fiz, parei recentemente porque eu achei que eu tava bem, mas voltaria a fazer tranquilamente. Eu acho que perdeu esse tabu, sabe? Eu acho que é muito mais... O tabu de quem faz terapia... É doido só. É doido. Não, até e autoconhecimento. Tem a ver com autoconhecimento. Sim. Eu acho até que tem um lado, assim, só para entrar na discussão do exercício de novo, é que não adianta também fazer, se isso vai virar mais uma preocupação que pode virar um burnout. Sim. Então, além de trabalhar das 8 às 6, eu tenho que ser lindo, maravilhoso, postar foto porque o blogueiro entendeu? E eu tenho que comer uma comida fresca. Fresca ali, que eu tenho que ir na feira, porque, tem que ser orgânico. Então, às vezes, essas pressões que você vai se colocando, elas só pioram o seu quadro psicológico. E eu tenho que ser feliz. Aquilo que você tá fazendo para ser saudável não tá te deixando saudável. Ai, gente, que desgraça. Bom, do ser orgânico já tá resolvido que tem a Cuco Work agora, né? Que resolve para você. A gente cuida disso para o cliente. Boa. Mas só para fazer um parênteses, vocês lembram que no passado, eu não consigo citar muitos filmes, nenhum filme, na verdade, mas que nos filmes as personagens que faziam terapia eram retratadas como fracas? Eram as pessoas fracas, aquelas pessoas vulneráveis e assustadas, e ai meu Deus, vamos manipular essas pessoas. Gente... Pelo amor de Deus. A pessoa que faz terapia é a pessoa que sabe os seus limites. Sim. Isso é ótimo. Enfim. Não, e hoje mudou de falar de vulnerabilidade e virou, de certa maneira, até uma fortaleza, né? De você conseguir se expor, uma coragem para expor isso. Sim, mas aí eu vou falar uma coisinha, Edu. Pode falar. Porque essa... É MMA agora? É MMA, vou pegar minha luva.
Porque, assim, eu concordo com você, só que tudo nessa vida é marketeado. Tudo. Sim. Inclusive a vulnerabilidade. Ah, não. Sim. Então Concordamos. Boa, boa. Gente. Fala mais. Ótimo Não, tema. eu fiz um artigo há muitos tempos, há muito tempo, pro LinkedIn, sobre a indústria da vulnerabilidade, da empatia no LinkedIn. Porque tudo é vulnerabilidade. Você não está sendo vulnerável se você não está expondo uma vulnerabilidade real sua. Você está marketeando em cima de um assunto que todo mundo fala. Isso. Então, nossa, esse papo de vulnerabilidade, eu acho tão Virou difícil. clichê, né? Não, tá muito certo. clichê. Agora, qualquer pessoa que é tema, líder... você pega um tema, adota Isso, aquele discurso. todo mundo adota. Pra ficar bem na Isso. frente. Não, e agora Tudo todo é mundo que é marketeado. líder, não, eu sou vulnerável. Não é, amigo. Não é Que porque que você é ser fala que você é vulnerável? vulnerável que você está sendo. Exatamente. Não, ser vulnerável e falar assim, eu errei. Isso. Ai, pode falar palavrão? Pode, lógico. Puta que pariu, eu errei. Foi isso. É. Eu fui um pi. Pronto! Isso é ser Eu vulnerável. faço terapia, porque eu preciso me fortalecer. É. Porque o mundo hoje me pressiona muito. Isso é ser vulnerável. É você chegar e falar, eu não sei o que fazer agora. Isso. É você ser real. É. Vulnerabilidade tem a ver com expressão real, não com querer parecer. É. Então, Com ser humano. Exato. A gente não tem que fazer esforço para ser vulnerável, a gente já é. A gente faz esforço para marketear em cima disso, né? Pra ser invencível. Invencível. Fica esse monte de filme da Marvel, aí a gente quer ser invencível. Mas eu entendo o que você falou, Edu, da importância de ser vulnerável e da discussão que isso trouxe. Só que eu tenho tanto ódio, porque como eu trabalho com comunicação, eu tenho tanto ódio. Vamos fazer um artigo de vulnerabilidade. Não! Essa pessoa Então, não é mas vulnerável. a perspectiva que você está trazendo, acho que o tema, porque você acaba desgastando um tema Nossa, quando sim. você usa de maneira errada, né? Então, Sim. eu também sempre falo assim, quando tem uma carga que a gente precisa deixar claro que existe essa carga, eu falo, isso é um clichê, calma. Vou explicar o que eu quero dizer, né? Que é isso, né? Sim, total. Próximo tema, Adri, vamos sua lá. vez. 3. Relacionamentos. Relacionamentos. Você Jogou que pra disse. mim? Eu posso começar dando Começa aí. nossa perspectiva. Vamos lá, geração X. Relacionamentos. Talvez já transformando, já passando disso, mas nossa época era assim, você vai, namora, tinha aquela história de ficar em relacionamentos super longos Sim. e Tipo, beleza. emprego público, né? Emprego público. Não tô dizendo pra não ficar em relacionamentos longos, mas aquela história meio de... Não, eu mais casei clássica. e fico como meus pais. meus pais, Lógico, eu 50 casei, né? anos. É. Ninguém, não sou dessa geração, as gerações anteriores não se divorciavam, nada disso, né? Eu acho que hoje a coisa talvez seja mais fluida, mais colorida e muito mais tranquila nesse Mais sentido, leve, né? é. Mais leve, né? Me parece. Mas eu concordo com você, porque Você não concorda. Não, eu não. Deixa eu falar. porque eu concordo com você. Ela tá subindo. Ai, desculpa. Eu concordo com você, porque para mim, como geração X e vendo, né, eu vejo as pessoas se separando agora com 45, 50 anos que talvez toleraram ou levaram relacionamentos que não funcionaram por muito tempo porque foram condicionadas a não. Felicidade significa ter um apartamento, ter um carro, ter filhos, ter uma esposa ou um marido, né, ter um bom emprego. Então tinha um padrão. Feliz a vida inteira. Exato. Então, ou você foi super feliz um tempo, mas depois, quando não foi mais, você foi levando, foi tocando. Você fala, vou tocar, porque eu tenho um filho, isso e aquilo outro. Então, acho que teve uma regrinha que a gente foi condicionado, talvez, que nos levou por muito tempo. Hoje eu sinto que a gente já incorporou práticas um pouco diferentes. Faz sentido? Todo mundo me olhou, né? Só porque eu assobiei. Fez uma chaleira. Não, assim, eu já me casei, já me divorciei, eu tô entrando agora no meu segundo casamento. Então, o que eu posso dizer... minhas 4 irmãs mais velhas, gente, elas casaram e estão casadas até hoje, com filhos, sabe assim? É isso que vocês falaram e estão lá felizinhos, todo mundo muito bem. Então, eu não sei se hoje tá mais fácil, ou como é que tá, porque eu não sou solteira, né? Faz muito tempo que eu não sou solteira. Mas o que eu vejo das minhas amigas é uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que conversem.
Sabe? Que você estabeleça um diálogo e que a pessoa... Porque tudo é assim, não, isso aí você é cobrança. Como se você conversar sobre uma relação fosse cobrança. O aplicativo de relacionamento, ele deixou a relação ela muito mais superficial, muito mais rápida, tipo pedir um iFood. É a mesma coisa, é um cardápio de humano, você escolhe, match, não deu match, fala com 30. É assim que eu chamo. Essa expressão, eu já vi essa expressão. Você conversa com 30 pessoas ao mesmo tempo, a que é mais legal que naquele vai avançando momento, casinha, você vai... e aí você para de responder o outro. É uma falta de responsabilidade com o outro, e eu acho que tá todo mundo extremamente machucado, e tá todo mundo com muito receio de se abrir, de ser vulnerável de verdade. Mesmo se for para um caso curto, que dirá então para um namoro. Então, isso é assim, história que as minhas amigas me contam. Para mim, né, que já passei por um divórcio. Eu acho que a minha geração, ela... Ou eu, talvez, o problema seja eu, não na minha geração, mas acho que a gente tinha menos... Apesar da idade, de eu ter casado na mesma idade que as minhas irmãs se casaram, por exemplo, casei com 26, hoje eu olho e falo, nossa, que criança, né? Mas eu tinha muito menos maturidade para entender o que era um casamento. E o meu casamento, ele acabou porque eu não tive, e nem o meu ex-marido, a gente não teve maturidade para entender o que era um casamento e como a gente poderia fazer o casamento funcionar. Então, foi uma questão de maturidade. A gente era criança mesmo, apesar da idade. E aí, eu vejo agora no meu segundo relacionamento como um relacionamento, para ele ser longo, ele depende de troca, ele depende de compreensão do outro, de escuta do que a gente estava falando. Então... Eu acho que assim, eu acho que a minha geração ela é muito imatura, eu acho que a geração Y Millennial, enfim, é uma geração que demorou muito para crescer e bastante mimada, gente. Eu sou muito refratária com a geração Y. E a gente tomou muito na cabeça porque a gente não se preparou para a vida e para as relações. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que tem muito, Adriano, antes de passar a bola pro Bruno, dessa superficialidade que tá... Sim. Se a gente olhar, porque essa camada de superficialidade, ela entrou em tudo. Né? Em notícia, em relacionamento, em tudo, porque ficou tudo muito fácil, tudo muito digital. Então, você baixa um app, você baixa um Inner Circle lá, você acessa um monte de gente, aí você vai lá... Não gostou, troca. Não gostou, exatamente. O que você falou, mercado humano, nossa, é triste. E as pessoas acabam cada vez se protegendo mais, em vez de se soltar mais. Sim. Porque ela tem muito mais medo de se abrir, se machucar, do que vontade de experimentar alguma coisa. São os tempos líquidos que o Bauman fala. Total. É bem complicado, gente. É uma selva aí meio maluca, assim, brincadeira. Para quem não conhece, Zygmunt Bauman. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Filósofo alemão, né? Com esse nome deve ser, né? É alemão? Você tem que conhecer todos os alemães. É sua obrigação. Fala, Bruno, relacionamento. Eu tava até ouvindo aqui, tava achando interessante. Eu acho que a minha geração não tem pressão nenhuma. Não tem pressão para casar, não tem pressão para ter filho. Nesse sentido, acho que toda a pressa que a gente tem na vida, a gente não tem nesse caso. Então, você pode namorar, ver se, faz sentido continuar ou não. Você não sabe porque você tá há 5 anos, 10 anos, tanto faz, você precisa casar direto. Na hora que você sentir, né, se tiver vontade, acho que é mais uma discussão do que, nossa, preciso casar, constituir família, aquele processo que você tem que seguir, né? Acho que as atenções, elas estão em outras coisas e você quer ser feliz e se encontrar alguém que te faz feliz, tudo bem, da hora. Vai ficar enquanto você estiver feliz, entendeu? E não importa o estado, você tá namorando, curtindo, tá só indo em rolê, beleza. Até brinca, assim, minha família fala, cadê a namorada, sei lá o quê. Então, não necessariamente você precisa estar namorando, você pode estar com alguém que você tá conhecendo e que é o ficando, né, que zoam, inclusive, mas você pode estar conhecendo porque, eu gostei, mas tem um monte de tópico aqui que a gente não tem nada a ver. Vamos ver se a gente sabe lidar com isso antes de namorar, apresentar pra família, botar pressão, e aí depois pra sair da pressão complica, né? Então, às vezes você deixa o barco seguir, porque não é só seu sentimento, eu acho que tá na conta, né? Entra um lado aí de, apresentei pra todo mundo, ou sei lá, tenho que separar agora, o que eu vou fazer com minha casa, com os filhos, não vou mais ver todo dia. Entram outras questões que a gente não quer lidar com isso agora, que é deixar falar, cara, tenho mais em comum, consigo lidar com problemas ou não. A maioria dos meus amigos namorou muito tempo, literalmente, assim, conhecendo a pessoa, alguns terminaram agora, os outros decidiram que vão casar. Então,
e assim, né, até cedo, mas... O que é muito idade, tempo? Quantifica o muito tempo? Eu tenho amigos que namoraram 7 anos, 8 anos. Bastante. Praticamente metade da vida, né, da geração Z. Bastante. É, bastante, mas... E como é que como é que se conhece as pessoas? Porque, né, a geração X era muito do físico, do presencial, né? Hoje tem os aplicativos, mas... Eu sou o cara mais presencial, assim, de verdade. Porque eu gosto de aprofundar as conversas, né? Eu acho que... E eu também não tenho muito saco de ficar conversando coisa besta ou perguntando da vida dos outros que eu não conheço. Prefiro conhecer e aprofundar ali na hora, até porque você pensa, né? Quando você vai responder uma mensagem. Então, às vezes, várias meninas que eu sabia conversavam com as amigas para chegar numa conclusão, nossa, minha resposta é essa. Então, você perde aquele lado verdadeiro de você realmente conversar sobre um assunto e ter uma opinião verdadeira. Mas depende, cada um tem festa, né? Que daí você tá lá com outros objetivos, não para conhecer uma pessoa, né? Não necessariamente assim, você quer ter uma relação futura com ela, tá no primeiro passo de se interessar e pode virar alguma coisa ou não. Eu acho que o Instagram também é uma fonte muito legal de você, ser amigo de fulano, de onde você conhece, tal, para conhecer gente. E aí entra os aplicativos de namoro que, assim, eu nunca entrei, não conheço, mas eu sei que funciona. Porque muitos amigos meus vão para date, mas eu acho que é um primeiro passo para um date, vamos dizer assim. Acho que o lado presencial ainda importa muito. Ele não é, talvez, um cardápio, tudo bem, mas ele é de um primeiro impulso. E aí, a partir daí, muita gente que eu conheço fica de primeiros encontros em primeiros encontros, entendeu? Agora, eu acredito que na geração de vocês, você primeiro conhecia a pessoa e tomava coragem de falar, pô, vamos sair, né? Você não olhava e falava, tá, vamos se encontrar aí para bater um papo, ver se rola ou não, e tudo bem. Já nem conhece, já marca um bar, né? Você vai se conhecer ali presencial. Você, puta, tô interessado, fulano é legal, tem um assunto legal, deixa eu chamar para sair. Acho que mudou um pouco. E quando a gente falar de relacionamento também, vamos expandir um pouco para família e amigos. Né? Qual que é a importância desse... Né? Eu tenho uma pessoa que eu tenho um amor, né? Um companheiro ou companheira, família e amigos. Como é que funciona esse tripé aí para vocês? Olha, para mim é a base da minha vida, assim. Então, tá certo, pós-eleições, muitos rachas aconteceram nas vidas, né? Então, tô carregando as avarias até hoje. Mas para mim eu, inclusive, por ser uma pessoa que sempre trabalhou muito, eu sempre fui do trabalho, workaholic e tal, eu estabeleci para mim, com maturidade, que eu tenho limites e que eu encontro as pessoas presencialmente. Porque é muito fácil a gente ficar só no, manda um áudio, faz um vídeo, passa 6 meses e você não vê a pessoa, né? Então, eu tento o máximo possível manter uma relação próxima, pelo menos com um grupo... específico próximo, de pessoas. Tanto que eu falo, eu não tô com vaga de amigo aberto, porque eu não dou conta. Eu gosto de dar atenção para as pessoas. Vaga de amigo aberto. Muito bom. E você, Bruno? Eu acho assim, relacionamento e família tem uma ligação muito próxima de, por exemplo, quando você apresenta, ficou sério, entendeu? Pelo menos, família é aquela base que, puta, quando eu cheguei aqui, contei aqui, ou qualquer coisa do gênero, eu transformei em realidade. O que acontecer fora desse âmbito, tá tranquilo, né? Olha só. Mas... E acho que o lado de amigos, pra mim... Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, né? Por um ano, mudei de escola 2 vezes. Aí voltei pra São Paulo, fiz faculdade de novo. Então, eu juntei vários amigos que eu encontro em momentos diferentes. Às vezes você junta a turma, às vezes não. Mas você acaba tendo poucos próximos, assim, que você conversa da sua vida, mas você tem muito amigo, porque... A tua vida... Hoje, sei lá, ficava um tempão sem falar com um amigo meu, você manda uma mensagem aí, você tá bem, puta. Você considera que você já fez essa parte ali de relembrar, puta, eu gosto de você, deixa eu te dar um oi. Mas você dá oi como? No WhatsApp? Eu tenho um problema de ligar, né? Eu adoro ligar. Porque... você liga. Nossa, eu odeio aqueles papos. Nossa, alguém que liga. Olha. Porque pra mim o Instagram... Pra mim o WhatsApp é um papo infinito. Você não atende telefone. Atendo. Eu vou te apresentar pra minha sogra, ela adora ligar. Vocês podem ser super amigos. Eu ligo, eu faço pergunta, né, se pode, mas normalmente eu ligo porque o WhatsApp, assim,
fica tanta coisa, eu tô até querendo ter 2 celulares, porque fica aquele negócio, trabalho misturado com família, misturado com amigos, tal, você parece que você tá sempre ignorando alguém. Então eu prefiro às vezes pegar, ligar e dar 5 minutos de atenção direito do que ficar respondendo e passar o dia inteiro respondendo, e na verdade você não prestou atenção em nada que você falou ali, né, porque você tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então às vezes eu prefiro parar, liga, falar, mano, puta, deixa eu conversar, resolveu. Porque eu acho muito vazio só a conversa. E você liga ali. de telefone mesmo. Telefone. Não... Gente, eu acho que ele não é Z. Ele não é Z. Não, e áudio, nossa, mas, gente, eu odeio áudio. Ah, não. 2 que eu dei um áudio aqui não dá. Eu gosto de áudio, pode mandar áudio. Eu vou te pra mim. mandar. Você gosta de áudio? Eu gosto. Eu adoro áudio. Tô dirigindo, fico ouvindo um áudio. É ótimo. Não, a gente conversa muito de áudio. Não, mas é E tá diferente tudo de certo. conversar. Eu buzino pra Mega pessoa. recado, daqueles recados gigantescos. Mas não vai fazer um áudio de 7 minutos. Eu adoro áudio longo. Pode me mandar. Pode me mandar. Adoro lavo louça, Windows. Adoro áudio longo. Adoro. Fazer uma DR, assim. Não, DR não. Tem que ser coisa leve. Não. Tem que ser coisa leve. Gente, para terminar, um último tema aqui. Vamos lá. Quem que é o Bruno agora? Vai lá, de 1 a 10. Putz. 2, acho interessante. Sucesso. Boa. É parte de trabalho, sucesso, trabalho. Sucesso e trabalho. Acho que vamos terminar com sucesso e trabalho. Vamos começar aqui? Eu dou uma perspectiva aqui. Sucesso e trabalho. Talvez nossa geração, trabalho, sucesso, está relacionado. É você estar num lugar durante muito tempo, galgar posições, subir, e ficar lá décadas, né? E muita gente acaba fazendo isso. Isso é o sinônimo de sucesso. O que é sucesso? É você ter um cargo bom em determinada organização por muito tempo. Versus ser infeliz na vida, né? Não ter amigos e odiar o trabalho, mas estar lá há 30 anos, né? Então isso é sucesso. Não sei, isso é um pouco do estereótipo pra gente. Eu concordo com você, eu vou até um pouco mais longe para ser um pouco provocador, se a gente pega, acho que isso acontece um pouco ainda hoje, se a gente pegar mulheres, pena que não tem uma mulher geração X, mas na nossa geração, para as mulheres foi muito mais cruel, né, para a mulher conseguir galgar as posições maiores, então ela precisava emular muito o lado masculino. Sim. Deixar coisas... Continua sendo mais desafiador, mas vem melhorando. Vem melhorando, acho que tem o empoderamento feminino, ele vem caminhando a passos lentos, mas graças a Deus vem caminhando, mas na nossa época era muito difícil encontrar uma mulher numa posição mais alta, e quando você via, ela era muito dura, era quase como, né, uma pessoa com um facão na mão. Então o trabalho e o sucesso sempre era ligado a algo muito árduo, né, que era difícil de conquistar, que você tinha uma pirâmide organizacional, que você precisava escalar essa pirâmide, você tinha que ter muita resiliência, era demorado, não era uma coisa rápida, né, tinha um ou outro geninho, mas para a maioria era uma coisa muito custosa, muito esforço, muito suor. É isso que quando eu penso em geração X, penso na minha própria carreira, vem na minha cabeça. E vocês? Vamos lá, Bruno, fala o que é trabalho e sucesso para você? Para mim, sucesso está relacionado talvez a conquistas, seja ela financeira, seja ela achar alguém que você queira passar a vida, tudo isso para mim é sucesso, É você bater etapas ali, vamos dizer. E trabalho, eu vou falar, acho que para minha geração, de forma geral, você não tem muita amarra, né? Eu, pelo menos, nunca quis, assim, entrar numa empresa, fazer carreira. Eu sempre quis empreender, tentei 1000 vezes, meu pai barrou em todas, e a última ele deixou. Mas acho que o trabalho está mais relacionado, assim, à ocupação hoje em dia, né? Às vezes, você tem 1000 tipos de trabalho, né? Influenciador, por exemplo. Aquele é o trabalho dele? Claro, quando ele está falando de uma marca. Mas, ao mesmo tempo, está se divertindo ali, falando com o pessoal, mostrando a vida dele. Também tentando manter, eu imagino, a disciplina de representar aquilo que ele se dispôs a representar. Então, eu entendo um pouco assim. O sucesso está relacionado ao lado financeiro, sim, e às conquistas pessoais. E o trabalho não necessariamente ele está ligado a isso. Ele é mais como você se ocupa, e essa ocupação pode dar uma receita ou não, né? Tipo, trabalhar numa ONG, você pode ter uma receita baixa, mas você tem um trabalho importante com a sociedade, etc. E isso é um sucesso para
grande parte, por exemplo, da minha geração não está relacionado só ao dinheiro, entendeu? Pode ser um lado mais psicológico, pode ser um lado, uma realização pessoal. Legal, acho que 2 coisas que você falou, até fiz uma anotação aqui para não perder o ponto, porque você ligou trabalho com diversão. Para a geração X, trabalho e diversão eram coisas diferentes. Eu trabalhava e depois eu me divertia, não sei o Edu, eram coisas separadas. Eu ia para trabalhar e depois no fim de semana, ou depois do trabalho eu me divertia. Então hoje tem essa conexão que nessa geração a gente está aprendendo isso com o tempo. Né, ultimamente trabalhando em startups especialmente. E você também ligou sucesso ao lado afetivo. Acho que para a gente sucesso era a conquista de trabalho, de posição, de ter uma casa, de material, ter. Né? Era material, era ter, não era ser. Era para tentar fazer alguns, né, uns contrapontos que são bem interessantes de geracionais. Eu acho até legal, assim, acho que a minha geração tem um lado muito claro de você é ou você está. Então, quem você é não tem nada a ver com a sua posição ou cargo. Você está num cargo, assim como você pode perder amanhã, e você não é um CEO porque você está como CEO, entendeu? E isso representa em todos os segmentos da vida, porque você... eu cresci super rápido, atingi uma posição legal. Ninguém vai, vamos dizer, reconhecer isso se não acharem que você está sendo feliz com isso. Se você estiver trabalhando feliz, todo mundo vai achar incrível. Mas eu acho que tem essas 2 coisas juntas. Eu acho que por isso também não fica tanto emprego. Eu tô ganhando muito bem, mas tá um saco, vai embora. Entendeu? Não vai ficar ali sofrendo à toa. Eu vou achar alguma coisa que vai me deixar feliz. E posso trocar de carreira. Às vezes meus amigos me ligam e falam, nossa, dia no meu trabalho, acho que eu vou fazer outra faculdade. Você fala, não, calma, só busca outro emprego, entendeu? Então, mas esse é outro ponto bom, porque né, a gente cresceu e foi criado para... Né, não, você só pode trocar de trabalho se, nossa, na última hipótese. E gerações mais novas... é muito mais fluido, porque você tem essa conexão de eu preciso ser feliz também. Para a gente, felicidade de trabalho era uma coisa que, nossa, se tivesse, era o nirvana. Não, é interessante, só pegando a carona no que está acontecendo hoje, o trabalho remoto, híbrido, indo para o presencial, né? A maioria das empresas está meio no híbrido, querendo força no presencial. E eu acho que para mim é um reflexo de geração também. E as gerações mais novas falam assim, não, tem que ser presencial, não vou. Já ouvi de várias pessoas. Eu trabalho assim e é presencial, então não vou. Eu acho até... Então eu não quero. Não é que é híbrido. O híbrido ainda é aceitável. É totalmente presencial. Esquece, então eu não quero. Vai até entrar num isso na nossa geração, cara, um puta trabalho, meu. Vai pra lá. Aparece lá, não. É muito louco isso. Mas até entrar nesse mérito, assim, eu acho que a nossa geração não tem muito separação de paredes, vamos dizer. Então, se o trabalho estiver na sua casa, não tem problema. Se você estiver trabalhando numa praia que você deveria estar de férias, também não tem problema. Não, isso eu acho uma transformação gigantesca. Eu já não sou tão assim, porque para mim eu preciso separar, mas eu brinco, né? Meu pai, quando a gente viaja, fala, não, tô de férias, cara, não faz trabalho aqui não. Quando a gente vai voltando, a gente fala. Não é um assunto que você pode abordar a qualquer momento, tem que ser no momento de trabalho. Exato, porque como a gente falou, a geração X não, eu tô trabalhando e depois eu estou me divertindo. É separado. Hoje já tudo está muito mais embaralhado. Fala, Adri. Nossa, gente, é ruim quando você não tem uma resposta, né? Para isso. Tua opinião, não precisa ter uma resposta. O que tá passando? Não, a minha resposta, eu fiquei refletindo, tentando prestar atenção ao mesmo tempo, que é uma tarefa muito complexa. Você pegou a transição desses 2 planetas aí, né? Desses 2 mundos, né? Eu acho que assim, quando você fala sucesso, para mim, sucesso, ele é uma coisa, é uma meta. Sucesso é o jeito que eu encaro, tá? Sucesso é muito um objetivo futuro. Porque para mim, sucesso é muito ponto final. Então, mas eu acho que, de uma forma geral, o que eu preciso ver numa família de classe média baixa. Então, para mim, o sucesso, de alguma forma, é eu ter tranquilidade. Então, eu tenho que ter tranquilidade. Eu sei que não vai faltar dinheiro, eu sei que tá tudo bem, tá estabilizado. E aí eu consigo curtir as coisas que estão hoje no meu dia, sejam elas quais forem. Às vezes, fazer um carinho no meu gato, às vezes meu gato é literal, não figurativo. Fazer um carinho no gato, figurativo. Então, é isso. É tentar me colocar mais no presente. Legal. Muito bom. Boa. Terminei muito coach, desculpa. Não. Terminei muito coach. Ai, gente, vivo agora. Viva isso. Vivo que bonito. Fazer amor. Viva o presente. Dinheiro não é tudo. Ai, mas
Mas Mas boa ajuda, parte do mas caminho. ajuda. Oh, se não Tem é ouro e tudo. joias também. Muito bom. Bom, Dri, super obrigado Eu que agradeço. pela conversa, por abrir. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço. Também por vir aqui abrir, né? Edu também. Não, foi Putz, ótimo, funcionou bem a dinâmica. Obrigado, viu? Foi muito bem legal. legal. Acho que para quem está tendo a oportunidade de nos escutar, acho que esse episódio gera boas reflexões, porque muito tem se falado de gerações, mas pouco tem as gerações conversado e colocado na mesa. Acho que a gente conseguiu Acho que colocar. foi o ponto inicial, inclusive, né? De saber ouvir, conversar e saber, Exato. É saber verdade. se colocar no lugar do outro. Né? De Verdade. entender as diferenças, fazer as analogias. Nossa, olha, a gente era assim, você assim. É. E não de uma forma de, isso está certo, isso está errado. Nossa, o que eu posso aprender? Eu acho que o que eu tenho aprendido nos últimos 4 anos em startup, esse se divertir e trabalhar, que para a gente era um negócio que não ligava. É muito legal. Isso tem tantas coisas legais que né, as novas gerações trazem, que as mais antigas também trazem. Esse pote aí, ele pode ser bom. Muito legal. É possível. É possível. Sim. É um MMA do bem aqui. Né, eu acho Muito até bom. que é importante, assim, separar um pouco, porque às vezes a nossa geração tem aquela pressa até de responder, mas quando você para e ouve o que a pessoa tem para te falar no ritmo dela e não quer se colocar no meio, você aprende muito mais do que você falando, tentando impor seu ponto, sabe? Então, eu aprendi muito isso em casa, não é uma coisa de agora, mas eu vejo até com meu irmão ou gerações um pouco mais novas do que a minha, que não tem talvez a maturidade mesmo para sentar, ouvir e ficar quieto. E, assim como você tem que falar, você tem muito o que ouvir, porque você não tem tempo suficiente para criar opinião sobre tudo da vida, entendeu? Eu falo, gente, o Bruno é um infiltrado, ele não é da geração dele. Não. Você tá falando bonito, seus pais vão escutar, vão assistir. Ih, tá lascado. Rapaz. Isso, olha para a câmera. Fecha nele. Fecha nele e fala, pai, mãe, eu sou assim mesmo, né? Agora tá gravado, ó. Tá gravado, ó. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Show. Foi ótimo. Obrigado, gente.